Olá, irmãos, boa noite, não é? Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos hoje para a leitura, não é, do livro de Gênesis, capítulo 28. Nós começamos a leitura da Bíblia pelo livro de Gênesis. Nós queremos ler a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. E nós começamos pelo livro de Gênesis e hoje nós estamos no capítulo 28. Daqui mais uns 2 capítulos, nós estaremos faltando apenas 20 capítulos para terminar o livro de Gênesis. E nós não estamos só lendo, estamos lendo também e comentando versículo a versículo. Capítulo 28 de Gênesis, ok? Do versículo 1 até o versículo 9 fala de Jacó. Do versículo 10 até o versículo 15 fala da visão de Jacó, do Peniel. E do versículo 16 até o versículo 22 fala do juramento de Jacó. Ok? Vamos fazer uma oração e entrar na presença do nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, crendo, Senhor Deus, no Teu poder, sabendo que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, a direção do Teu Espírito, o fluir do Teu Espírito, Senhor. Precisamos de visão, revelação, entendimento, conhecimento da Tua palavra. Então, Senhor, através dessa leitura, fala conosco, através do Espírito, Senhor Deus, e ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, a palavra do Senhor começa assim, Gênesis capítulo 28, verso 1. Eu sou o bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé. Gênesis capítulo 28, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Então Isaque chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: Não toques em mulher das filhas de Canaã. Olha a ordem de Isaque para Jacó. Agora, isso aqui muito me surpreende, porque ele não teve essa mesma postura com Esaú. Esaú fez o que quis, e Isaque ainda queria dar a Esaú essa primogenitura. Entende isso? Então mostra uma carnalidade de Isaque. Sabe, queridos, às vezes o nosso amor pelos nossos filhos, eles tendem a tentar superar o amor que nós temos pelo nosso Deus. E é muito difícil para a gente, mas é preciso que a gente coloque cada coisa no seu lugar. E principalmente que a gente, sabe, irmãos, possa colocar o amor de Deus em primeiro lugar acima de qualquer outro amor. Porque o primeiro mandamento fala justamente sobre isso: não terás outros deuses diante de mim. Entende? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então eu quero dizer para você que o nosso amor a Deus precisa superar, inclusive, o amor que nós temos pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Isso na questão dos nossos filhos estarem em caminhos errados e a gente aceitar isso ou a gente se calar diante disso. A gente não pode fazer isso em prol desse amor. Isaque, ele se calou em prol do amor que ele tinha por Esaú e até no sentido de querer dar a Esaú a primogenitura, ele não sendo merecedor. A linhagem precisava ser pura, porque desta linhagem viria o Messias, e não podia ser uma linhagem misturada com Canaã. Tinha que ser a linhagem de Sem, ok? Então, olha só, não era vontade de Deus para Esaú nem para Jacó que se casassem com as filhas de Canaã. Mas agora que Jacó era o objeto da bênção, sendo deste modo escolhido com respeito à primogenitura, o que tinha que ver de onde tinha que vir o Redentor vindouro do mundo?
foi imperativo que ele não se casasse com uma das filhas de Canaã, das cananitas, como tinha feito seu irmão Esaú. A linhagem delas era uma linhagem amaldiçoada de Canaã, debaixo de maldição. E a linhagem que vem o nosso Senhor Jesus Cristo não pode estar debaixo de maldição. Em contrapartida, Jacó deveria tomar como esposa uma das filhas de Labão, assim como fez Isaque, não é? Então veja só, Abraão, você que vem acompanhando a leitura comigo, você sabe que Abraão, ele pediu para Eliezer buscar uma filha de um parente, e foram buscar Rebeca para Isaque, não é? E veja só, e Esaú, em contrapartida, decide se casar com as mulheres contaminadas da terra e toma logo duas, debaixo de maldição. Mas como Isaque aqui era da linhagem que veria o Senhor, ele vai fazer a mesma coisa que Isaque fez. Só que em vez de mandar um servo buscar, ele precisa ser tirado daí, porque senão Esaú vai matá-lo. Então, manda que ele vá buscar e tomar uma moça, não é, da mesma linhagem de Abraão, da mesma linhagem de Isaque, tá certo? Da mesma linhagem de Rebeca, que é a linhagem de Sem, ok? Versículo 2. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma ali mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Agora temos o começo do trato específico de Deus com Jacó. Agora começa a formação do caráter do homem. Deus vai começar a tratar com Jacó a partir de agora. Olha que coisa tremenda. Até o momento em que Jacó, ele não se torna o escolhido, até o momento em que ele ainda não era o escolhido, ele não tinha se tornado escolhido ainda, nós não observamos nenhum tratamento de Deus com ele. Entende? Então deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você ainda não se decidiu por Deus, acredite nisso. Tá certo? Acredite nisso. Deus não trata o teu caráter. Deus só vai tratar o teu caráter quando você se decidir por ele, quando você se tornar, entendeu? Um escolhido de Deus. Aí você vai dizer, mas bispo, ele me escolheu primeiro. Sim, ele te escolheu. Mas ele só vai agir na tua vida no momento que você der permissão para ele, escolhendo ser o escolhido dele. Entende? Veja só, Jacó mesmo de uma forma tosca e troncha e errada, que não agradou a Deus, ele escolheu ser escolhido por Deus. Entende? Ele correu atrás disso, ele decidiu, ele abraçou isso. Então, a partir daí, Deus começa a tratar na vida dele. Caso contrário, Deus fica só na sinalização. Deus fica só mostrando para você que você tem que buscá-lo, que você tem que entrar na presença dele, abandonar o caminho errado. Deus fica com sinalizações, mas ele só vai interagir na tua vida a partir do momento que você dá lugar a Deus. Entende? Que você decide ser dele. Aleluia. Então começa aqui o tratamento, a formação do caráter de Jacó. Versículo 3 diz, e o Deus onipotente te abençoe, é a bênção de Isaque para ele de novo, e te faça frutificar e te multiplique até que sejas uma multidão de povos. Então essa é a designação. Deus onipotente significa o El Shaddai, que promete proteção e companheirismo, mas não é Deus que está falando com ele, é o Pai, transmitindo a bênção que estava sobre ele, transmitindo sobre seu filho. Versículo 4 diz, e te dê a bênção de Abraão, e a tua descendência contigo, para que herdes e possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Aleluia! Então, olha só, em Gálatas 3,14, Paulo fala da bênção de Abraão. Essa bênção de Abraão é a justificação pela fé. Refere-se ao pecador crente que é justificado diante de Deus, aleluia, simplesmente tendo fé em Cristo.
e no que Cristo fez na cruz por nós. Essa é a bênção de Abraão. Aleluia. Versículo 5 diz: e assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então Isaque parece estar voltado para o caminho da fé. Então Isaque se redireciona, não é? A partir do momento que a sua carne foi derrubada diante de toda aquela situação, ele se redireciona ao caminho da fé. Já não há um intento de substituir Esaú por Jacó, nem de minguar os privilégios do último, pois, com ânimo afável, ele abençoa o filho menor e lhe confirma a posse de todas as bênçãos de Abraão. Versículo 6. Vendo Esaú que Isaque tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que, quando o abençoou, tinha-lhe ordenado, dizendo: não tomarás mulher das filhas de Canaã. Então, olha só, Esaú ele fica sabendo, não é? Esaú, ele fica sabendo, não é, que o seu pai abençoou, concluiu totalmente a bênção que ele tinha para Jacó, não é? Infelizmente, Esaú ele não está no caminho da fé, ele não tem esse entendimento, mas ele fica sabendo que Isaque deu a Jacó a bênção, não é? A bênção que deveria ser dele, mas ele se casou com mulheres cananitas, então ele jamais poderia receber essa bênção. Mas ele ficou sabendo que Deus mandou que Isaque mandou que ele tomasse mulher das filhas, não é, de Israel, e não tomasse mulheres das filhas de Canaã. Não tinha Israel ainda, né? Na realidade, as mulheres de Padã Arã, da descendência de Sem. Versículo 7 diz: e que Jacó tinha obedecido seu pai, e a sua mãe havia enviado a Padã Arã. Então, a obediência mencionada aqui de Jacó era o oposto do que fez Esaú, não é? Porque Jacó, ele não tomou das mulheres de Canaã, ele obedeceu seu pai e foi buscar justamente as mulheres lá de Padã Arã, da mesma descendência, ok? Da mesma descendência de Rebeca, de Sara, de Abraão também. Versículo 8. Viu deste modo Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. Mas observa, ele descobriu agora. Porque o seu pai nunca quis desagradar, Isaque nunca quis desagradar Esaú. Porque muitas vezes nós pais queremos agradar os nossos filhos, queremos que os nossos filhos nos amem, que eles não fiquem tristes conosco. Então muitas vezes nós queremos agradar até os erros dos nossos filhos ou as escolhas erradas que eles fazem, e nós não podemos fazer isso. Sabe, queridos, nós não podemos abençoar os erros dos nossos filhos, nós não podemos abençoar as escolhas erradas dos nossos filhos. Nós temos que ensiná-los, nós temos que mostrar a eles que estão errados, entendeu? Ensinar o caminho do Senhor. Se eles não vão aceitar isso, se eles vão trilhar o caminho da obstinação, feito fez Esaú, sabe o que é que vai acontecer com eles? Eles vão viver pela espada, vão viver sem teto, vão viver sujeitos ao mundo. Mas essa é uma escolha que nossos filhos tiveram. Mas nós, como pais, não podemos ser coniventes. Então, olha só, Esaú só descobre que Isaque era contra o casamento das filhas de Canaã quando ele percebe a ordem que Isaque deu a Jacó. Então, versículo 8, viu deste modo Esaú que as filhas de Canaã não eram mais aos olhos de Isaque, seu pai. E se foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas outras mulheres, Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nabiote. Mas olha só, continua misturado. Continua misturado. Ele foi buscar quem? Filha de Ismael. Entende? Traz mistura novamente, porque ela não era da linhagem verdadeiramente pura, não é? Porque ela estava aí misturada com o pessoal do Egito. De fato, Ismael já tinha morrido vários anos atrás,
Portanto, Esaú foi a família de Ismael. A verdade é que Ismael não estava mais perto de ser aceito do que as filhas de Canaã. Não estava tão... É praticamente a mesma coisa. Ele havia sido rejeitado há muito tempo pelo Espírito Santo e tinha sido expulso da família espiritual de Abraão. Isso aqui representa todo crente que não entende o verdadeiro caminho da fé e tenta dar um jeitinho. O fato deles buscar a filha de Ismael, a descendência de Ismael, ele está tentando dar um jeitinho no erro que ele cometeu. Jeitinho não resolve, queridos. O pastor Horácio ele tem uma frase que ele sempre falou na igreja, e ele diz o seguinte: olha, com Deus ou é 0 ou é 100. Ou você é quente ou você é frio, mas você não pode ser morno. Você não pode tentar dar jeitinho nas coisas, entende? Precisa se decidir, precisa tomar a decisão certa, precisa abandonar o pecado, precisa entender o que é pecado, daquilo que não é pecado, do que é obediência a Deus, fazer a vontade de Deus, aleluia. Versículo 10 diz: e partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, não é? E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Aleluia. Glória a Deus. Jacó estava sozinho, mas Deus e todos os anjos estavam com ele, cuidando dele. Então, acredite, você nunca está sozinho. Versículo 11 diz: e chegou a um lugar e dormiu ali, porque já o sol havia se posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e se deitou naquele lugar. Então observe, ele não tinha uma roupa, ele não tinha uma peça de roupa. Jacó ele sai sem nada, Jacó sai sem dinheiro, Jacó sai sem dote, Jacó sai sem mula, Jacó sai sem presente, Jacó sai sem nada em direção a Padã Arã, apenas com a roupa do corpo. E ele pega uma pedra e coloca essa pedra como travesseiro, porque ele não tem outra coisa, ele não tem outro pedaço de pano, ele não tem uma mochila, ele não tem nada para colocar na cabeça dele. Isso daí, querido, é fruto de quê? Fruto da armação que ele fez, fruto dessa busca por essa bênção errada que ele tomou, porque ele deveria esperar por Deus. Deus iria se incumbir de fazer a bênção cair na mão dele, mas ele agiu de forma precipitada. Aleluia, glória a Deus. E diz a palavra: e chegou a um lugar e dormiu, porque o sol já havia posto, e tomou uma pedra e pôs como seu travesseiro. Eu já li, tá certo? O sono aqui representa ele cessando a sua atividade pessoal e Deus começando a sua atividade espiritual nele. Jacó tem muito o que aprender e ele começa a aprender aí, nesse momento. Versículo 12 diz, preste atenção, viu? No versículo 11, ele parou a atividade pessoal e Deus começou a atividade espiritual com ele através de sonho. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós temos que parar. Às vezes nós temos que deitar a cabeça no travesseiro e esperar Deus agir na nossa vida. É esse momento que está acontecendo aqui com Jacó. Entende? Então vamos lá, versículo 12. E sonhou, e eis que é uma escada que estava apoiada na terra, cujo o topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, em um certo sentido, a escada representa quem? Representa Cristo. Ele é o único caminho para o céu. Ele mesmo mencionou isso de si mesmo, aleluia, em João 1,51. Ele é o caminho. Essa escada é Cristo, é o caminho que leva ao céu. Aleluia. Versículo 13. E eis que o Senhor estava no alto dela, o qual disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra que estás deitado lhe darei a ti e a tua descendência. Até agora, Deus não tinha se manifestado para falar com Jacó. Esse é o momento que Deus se manifesta para falar com Jacó. Depois que ele escolheu ser o escolhido de Deus. Depois que ele atendeu ao chamado de Deus. Depois que ele se posicionou aceitando a escolha de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor.
As palavras no alto dela, no hebraico original, pode ser lida como junto a ele. Não só desciam os anjos pela escada até Jacó, mas também Deus mesmo desceu por escada da glória e parou junto a ele, ao patriarca, destituído e com uma pedra como travesseiro. Literalmente tinha saído a força daquela terra. Agora é dito pelo Senhor: lhe darei a ti a tua descendência. Só a fé poderia aceitar tal promessa. Entende? O homem sai sem nada. Ele sai só com a roupa do corpo. Somente a fé pode aceitar tal promessa. É como você receber um laudo desenganado pelos médicos, como a minha esposa ouviu, dizendo que ela não sobreviveria à cirurgia, ela não sobreviveria àquele tumor, sabe? E somente crer contra a esperança, porque o que tinha apontado para ela ali era a morte, como muitas pessoas hoje estão aí numa UTI e os médicos estão dizendo não tem jeito e elas precisam crer contra a esperança, a família precisa crer contra a esperança e na realidade só a fé pode crer contra a esperança. Aleluia. Versículo 14. E será que a tua descendência como o pó da terra, e te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, em todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua descendência. Aleluia! Tudo isso fala de Cristo, que é a única bênção. Seu evangelho por meio da cruz seria de fato e foi para todo o mundo, alcançando os 4 cantos do mundo. Glória a Deus! Versículo 15. E eis que eu estou contigo e te guardarei por qualquer lugar que fores e te farei tomar para a terra, porque não te deixarei até que tenhas completamente o que eu tenho falado. E eis que eu estou contigo e te guardarei por qualquer lugar que fores e te farei tornar para esta terra, porque não te deixarei até que tenhas completamente o que eu tenho te falado. Então Deus está dizendo claramente para ele: olha, eu vou te guardar, eu vou te proteger e eu vou te trazer de volta e eu estou contigo até você ter tudo aquilo que eu te prometi. Aleluia! Até que as promessas se cumpram na sua vida. Glória a Deus. Versículo 16 diz: E despertando Jacó do seu sono, disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Pela primeira vez o Senhor se revela a Jacó. Esta é a noite em que Jacó se tornou nascido. Sabe, esse é o Betel, que ele se tornou nascido de cima. Aleluia! Tudo isso nos diz que todas as esperanças da carne têm que morrer antes que o Espírito possa se revelar completamente a nós. As esperanças da carne. Sabe, queridos, muitas vezes nós vivemos e andamos pela esperança da carne. E nós precisamos andar e viver pela esperança do Espírito. Jacó achava que ter comprado a primogenitura daria a ele riquezas e prosperidade. De ter recebido a bênção, daria a ele riqueza e prosperidade. Mas o que dá realmente riqueza, prosperidade, autoridade, bênção, portas abertas, é a escolha que Deus faz, é a bênção de Deus sobre a tua vida. Se você é abençoado por Deus, querido, se você escolheu os caminhos do Senhor e você está debaixo da bênção de Deus, aonde você for, Deus vai te abençoar. Aonde você estiver, Deus vai derramar das bênçãos sobre a tua vida, Ele vai estar contigo, tu não vai estar sozinho e em tudo você vai vencer. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 17, e teve medo e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. Sabe, irmãos, poderia ser traduzido assim: quão assombroso é este lugar, a porta do céu, que é Jesus Cristo. Aleluia! Aqui, querido, vai ser levantado o templo de Salomão, sabe? Neste lugar aqui é aonde vai ser erguido novamente, antes de Jesus voltar, o templo judeu. Mas tudo isso aqui, querido, esses templos todos apontam para o próprio Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 18 diz:
E se levantou Jacó cedo pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. A pedra tipifica também a Jesus Cristo. O azeite serve como símbolo do Espírito Santo. Sem dúvida, Jacó foi instruído pelo Senhor para fazer isso. Ali estava marcando aonde seria o templo de Israel. E chamou o nome daquele lugar Betel. Embora o primeiro nome daquela cidade fosse Luz, Betel significa casa de Deus. Luz significa separação. O Senhor pode tornar a luz uma casa de Deus, mas só quando o crente está separado do mundo. Aleluia! Precisamos viver e estar separados do mundo. Versículo 20. E Jacó fez um voto, o primeiro voto registrado na Bíblia, dizendo: se Deus for comigo, e nós devemos ler, visto que Deus está comigo, e me guardar nesta jornada, que irei, e me der pão para comer, roupa para vestir, e se eu voltar em paz à casa do meu pai, ou seja, livre das ameaças de Esaú, o Senhor será o meu Deus. Então, Jacó ele pede pão para comer, roupa para vestir e paz. E ele faz um voto e diz: se o Senhor me der tudo isso, ele vai ser o meu Deus. Ele será o meu Deus. Versículo 22. E esta pedra, não é? A pedra que ele colocou lá e derramou azeite, levantou como marco da casa, e esta pedra, que representa também Cristo, que tem o posto por coluna, será a casa de Deus. Ou seja, tudo isto prepara a cena que o Espírito Santo possa fazer na vida do cristão, o seu santuário. Tudo foi possível pelo sacrifício de Jesus Cristo. E tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Obviamente, significa que Jacó deu o dízimo de seus vastos rebanhos e de suas ovelhas e do gado ao Senhor como um sacrifício. Se de fato foi o caso, encontramos agora Jacó que oferece sacrifícios num grau como nenhum outro. Se o dízimo que propomos dar ao Senhor não avança a grande majestade de Jesus Cristo e ele é crucificado, é que não estamos na realidade dando dízimo. A primeira ocasião que se menciona na Bíblia o dizimar foi quando Abraão entregou dízimos a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, como nosso grande sumo sacerdote. Jesus se converteu nisto ao morrer na cruz como um sacrifício. Jesus é o nosso grande sacerdote. Portanto, em ambas as ocasiões, entregar o dízimo remete à cruz. Entregar o dízimo remete a sacrifício. Entregar o dízimo remete a amor. Entende, irmãos? Tanto no momento que Jacó fala isso, como no momento de Abraão, está falando de sacrifício e remete à cruz de Cristo. Toda vez que eu estou dando dízimo, toda vez que eu estou dando dízimo ao Senhor, é como se eu estivesse sacrificando, ok? Derramando, não é? O próprio dízimo, querido, ele o nosso dízimo, que é fruto do nosso salário, é como se nós estivéssemos derramando do nosso suor, do nosso sangue, como se nós estivéssemos entregando parte da nossa vida ao Senhor, devolvendo a Ele a força que Ele nos dá para trabalhar, não é? A inteligência que Ele nos dá para fazer projetos. Então nós estamos fazendo voltar ao Senhor aquela parte que é dele. É sacrificial, entende? E aqui não existia lei, como quando Abraão deu dízimo também não existia lei, porque dízimo não é da lei de Moisés, dízimo é em todo local da Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, antes da lei, depois da lei, na graça, dízimo está presente e dízimo sempre aponta e remete à cruz. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, aqui termina
o capítulo 28, né, que foi Betel, o encontro que Jacó teve com Deus. Amanhã nós vamos continuar com o capítulo 29 e eu tenho certeza que Deus vai falando com você em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado, espero que você possa crescer espiritualmente todos os dias, não é? E abra o seu coração para que Deus possa levar você a outros níveis, como fez com Jacó. Tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus.